Retratou a Amazônia e suas peculiaridades em mais de 110 publicações, entre livros e artigos. Mudando um pouco agora para essa produção intelectual, uma das coisas extraordinárias que eu realmente acredito que o meu pai realizou foi essa conciliação entre a atividade acadêmica e a atividade de empresário. É muito raro esse talento de conseguir unir essas duas coisas, de trabalhar simultaneamente nessas duas áreas. Ele foi professor durante mais de 50 anos na Universidade Federal do Amazonas, foi contemplado inclusive com o título de professor emérito, foi autor de mais de 110 artigos e livros, todos eles tendo a Amazônia como seu foco principal. Foi também líder da comunidade judaica durante mais de 30 anos. Portanto, ele conseguiu conciliar múltiplas atividades e ter sucesso nessas múltiplas atividades. Isso serviu como uma enorme fonte de inspiração para toda a família. Como escritor, com mais de 100 obras publicadas, entre livros, trabalhos, artigos, conferências. Ele era sempre muito bem requisitado pelo Exército, para Petrobras, para dar palestras sobre a região amazônica. E ele era uma pessoa que tinha uma fluência e uma clareza para escrever que era muito interessante. Como leitor, ele lia tudo, desde bula de remédio, que ele gostava, e todos os livros, todos os jornais, revistas. Ele era uma pessoa muito admirável. Os livros que ele escreveu durante mais ou menos quase 100 livros ou mais, eu não me recordo. Mas foi mais ou menos mais de 100 livros, 103, 110 livros. Eu lembro muito bem, no tempo que ele estava escrevendo Amazônia, um pouco antes e além depois, aquele que é desse tamaninho, não sei quantas páginas foram. Então era na máquina de escrever. Eu levava a máquina de escrever, final de semana, ele fazia com que eu levasse a minha máquina de escrever lá para minha casa. E na segunda-feira ele fazia com que eu mostrasse o que eu tinha produzido. Era uma agonia, gente. Eu não podia nem tomar minha cervejinha. Mas conseguimos superar. Quando chegou na época de fazer a revisão, ele queria que eu datilografasse novamente os livros dele. Foi quando eu falei: professor, eu não tenho mais condição. Eu estou com o clima, com a cabeça a 1000 por hora. Então eu não tenho mais condição. Então, muito bem. Bem, depois começou a vir a informática. Ele me fez com que eu aprendesse na marra a digitar. Ele talvez foi o principal responsável pelo crescimento do nome da família na região. E nós nos sentimos também muito felizes por ser parte desse legado e por estarmos tendo a oportunidade, de alguma forma, contribuir para a continuidade desse processo. Mas, efetivamente, eu acredito que essa combinação de produção acadêmica com atividade empresarial de sucesso é rara no Brasil e no mundo. O professor José Mindley, por exemplo, é um outro exemplo que teve uma atividade grande na indústria automobilística e também na área intelectual. Mas são poucas pessoas que conseguem conciliar essas duas coisas e fazê-lo com tanta alegria como ele fazia durante toda a sua vida. Principais contribuições que o meu avô deixou de legado para a família e, consequentemente, para os seus netos, para os seus 4 netos. Eu enumero aqui os principais legados para mim. São a paixão pelo estudo. Por causa dessa paixão pelo estudo, ele conseguiu que os seus 4 netos fossem estudar fora nos Estados Unidos. Volto com uma formação, com uma outra imagem, com uma visão do mundo, a qual ele sempre quis que seus filhos e netos tivessem.
também digo que um grande exemplo que ele nos deu foi o exemplo da ética, né? Todos os seus atos, isso é relatado sempre pelos meus tios, pelo meu pai. Em toda ação dele, ele tentava ser o mais justo possível, tentava sempre ver os dois lados da moeda e tomar a decisão que ele acreditava ser mais justa, mais ética. A Bemol foi sempre uma empresa construída sobre valores muito fortes, né, que nós recebemos como legado dessa geração de fundadores e que preservamos até hoje. Uma empresa que hoje já tem, completa este ano 67 anos de fundação e que se mantém jovem, graças a esses princípios de integridade, ao princípio de respeito, ao princípio de estar continuamente melhorando as suas atividades. Como professor, ele foi professor da Faculdade de Direito, da Faculdade de Economia, da Escola de Enfermagem, e sempre gostava de estar em contato com jovens, que isso sempre levava ele a se rejuvenescer. Era amigo dos seus alunos e todos os alunos gostavam muito dele. Tinha um dom de ensinar e os alunos gostavam de ouvi-lo, que ele tinha uma clareza de ideias. Tanto que ele sempre dizia que se ele pudesse ganhar a vida dignamente como professor, ele nunca teria se lançado como empresário. Mas os tempos eram difíceis para os professores. Tanto que ele fez questão que eu e o Jaime, meu irmão, fôssemos seus alunos, apesar de minha formação ser da área de exatas, engenheira civil. Ele pediu para eu fazer a matéria dele, optativa, na Faculdade de Direito, Economia Política, para ter uma visão mais completa de todas as matérias da vida. Ele, com o tempo, a Faculdade de Direito criou uma matéria especial para ele como professor, a matéria Introdução à Amazônia, que eram com os seus livros, as suas apostilas, e ele tinha um prazer imenso de dar toda a vida, por 50 e poucos anos, depois foi professor emérito da universidade, e eu acho que ele fez muito bem o papel dele de professor. Ele foi um grande professor, por 50 anos deu aula na Universidade Federal e adorava dar aula. Me levou várias vezes para a aula dele de manhã cedo, era 7 horas da manhã de sexta-feira. Grande parte dos alunos chegavam lá cansados, mas todos assistiam e todos interessados sempre no tema Introdução da Amazônia. Que ele era o único que dava essa matéria, era a única pessoa que tinha o volume de conhecimento em tantas áreas, desde antropologia, a logística, a natureza, a economia do Estado. Era a única pessoa que podia dar essa aula. Da minha formação no bacharelado de Direito, o Dr. Samuel se transformou também no meu professor. Ele era meu patrão e foi meu professor na cadeira de Introdução à Amazônia. E para mim foi mais uma etapa de minha vida em ter tido um patrão com o conhecimento, com a preparação e com a competência administrativa para levar avante as empresas que outrora haviam sido fundadas por ele e pelos seus irmãos, e ter tido o privilégio de tê-lo como meu professor na Faculdade de Direito. Mais do que ensinar matérias na faculdade, Samuel Benchimol nos deixou lições de vida.